Olá, que a graça e a paz de Jesus possa reinar no seu coração e na sua vida. Estamos aqui dando início a um programa muito especial. Nós, a partir de hoje, estaremos reunidos todas as tardes aqui, às 5 da tarde, para o nosso culto vespertino. E para essa abertura de culto vespertino, nós estaremos reunidos 40 dias em oração, em adoração a Deus, estudando a palavra do Senhor. Nós faremos todo esse trabalho com base no livro Verdades Reveladas, as crenças fundamentais da nossa igreja, da nossa fé. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco todos os dias. Às 5 horas da tarde estaremos aqui reunidos. E durante esses dias nós teremos o privilégio de ter pastores reunidos conosco. Pastores de toda a Associação Paulista estarão aqui conosco todos os dias falando das verdades da palavra de Deus. Então você é o nosso convidado. Eu já te peço para compartilhar esse link para que muitas pessoas possam compreender e aprender mais das verdades reveladas por Deus para cada um de nós. E mais do que isso, nessa semana, se você ainda não tem este livro, Verdades Reveladas, vai aparecer um número aqui na tela que você pode entrar em contato via WhatsApp e mandar seu endereço e nós vamos enviar esse livro para você de forma gratuita, para que você conheça as verdades que Deus tem para você e para a sua vida. Então, você é o nosso convidado para esse programa, seja muito bem-vindo para que essa série de mensagens desses 40 dias possa transformar a minha vida e a sua vida também. E eu tenho o privilégio hoje de ter aqui conosco, no nosso programa, nesse programa de abertura. Eu vou começar aqui com o pastor José Pereira. Muito obrigado pela sua presença, pastor José. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela presença. Também o pastor Márcio da Rocha está aqui conosco. Deus te abençoe muito, pastor. Obrigado pela oportunidade que nos concede, né? Também temos aqui o pastor Paulo. Quero agradecer muito a presença dele. Ok, Henrique. Lembrando que o Henrique é sobrinho. Estamos em casa, estamos em família aqui. Verdade. E o nosso querido pastor Davi Pai Silva também que está aqui presente conosco. É realmente uma satisfação estar aqui para a gente participar desse estudo tão importante. Amém, amém. Então, nesse momento, para nós darmos abertura ao tema de hoje, à conversa de hoje, eu quero convidar você, de onde quer que você esteja, eleve seu pensamento ao Senhor e nós aqui vamos ajoelhar para falar com Deus, pedindo a presença dEle para que esse programa possa ser uma bênção na nossa vida. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai Celestial, em nome do Teu querido amado Filho Jesus, estamos dando início a essa série de estudos de vital importância para a Tua igreja, para todos nós. Queremos pedir a Tua presença neste momento, quando aqui estaremos compartilhando com nossos irmãos, nossos amigos, pensamentos importantíssimos da Tua santa, maravilhosa e preciosa palavra. Pedimos que abençoe a todos os que estão presentes aqui conosco, abençoe todos os nossos queridos irmãos espalhados nesta grande associação e até em outros lugares, que sejam todos alcançados com as Tuas bênçãos divinas nestes 40 dias em que estaremos transmitindo para todos estas verdades que são de vital importância para a nossa compreensão e também para a nossa prática. Continue presente com os Teus filhos, abençoando os lares, abençoando as famílias e levando a todas as pessoas as bênçãos que necessitam. Rogamos todas estas bênçãos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui nessa tarde para a gente falar da palavra do Senhor. E o tema de abertura desse período de 40 dias que nós estaremos reunidos aqui é oração. A oração é abrir o coração ao nosso Deus, é falar com Ele. E esse tema mexe muito comigo, eu acho muito importante a gente falar, e eu estou aqui reunido com esses pastores para nós discorrermos sobre a importância da oração. E eu quero começar aqui com o pastor Paulo, para saber um pouco mais, para você, pastor, qual a importância da oração na sua vida? De acordo com o que diz a palavra de Deus, a palavra da inspiração, diz que a oração é a respiração da alma. Respiração da alma. Então, sem respirar, fisicamente, nós não vivemos. Espiritualmente, também nós precisamos viver em constante oração. Para mim, faz toda a diferença na minha vida. Tenho feito muitas experiências com Deus através da oração. E a inspiração diz que as maiores vitórias do povo de Deus, da igreja de Deus, ou do cristão em particular, são aquelas vitórias que nós alcançamos no altar da oração. Então, realmente, é um grande recurso, é uma ferramenta
que está à nossa disposição para podermos viver uma vida cristã vitoriosa. Amém. Pastor Davi, ao longo da sua trajetória, né, como pastor, como ministro de Deus, trabalhando, né, em vários lugares, o irmão consegue destacar qual foi a importância da oração nesses momentos? Eu sei que provavelmente em todos esses momentos, mas algum que o irmão possa destacar aqui? Eu destaco aqui, claro, há muita experiência sobre isso, né? Uhum. Mas eu me lembro que eu estava viajando na neve, Na neve. a 50 quilômetros, 50 milhas por hora. Opa. Quase 80 quilômetros por hora, né? Uhum. E quando a gente viaja de carro na neve, se você pisar no freio, ele desliza, não para. E eu estava com a minha esposa, meu sobrinho, e chegamos numa encruzilhada onde passavam os caminhões. E eu não tinha experiência com neve, eu fiquei assustado. Falei, nossa, esse carro não vai parar agora. Ali eu orei. Deslizou? O carro deslizou? Não deslizou. Nossa, O carro parou. que benção. Então ali eu creio que foi um milagre. Eu realmente orei desesperadamente. Deus atendeu. Amém, amém. Pastor José Pereira também, sei que tem grandes experiências com oração. O que o seu irmão poderia destacar sobre a importância da oração? A oração é para nós, a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Uhum. Nesses anos de trabalho da obra, eu sempre passei por algumas dificuldades e eu me lembro de uma delas que ficou marcada. Nós estávamos fazendo uma viagem missionária e nós íamos andar 40 quilômetros a pé. Uhum. E nós perdemos o carro que ia passar por ali. Isso era 1h. Nós oramos a Deus, eu digo, já pensou se Deus enviar um carro, vem por aqui e nos leve? E o irmão disse assim, isso não vai acontecer, pastor, não vai acontecer. Nós pegamos conversar com a malinha nas costas, caminhando, e dali a pouco o caminhão começou a fazer um barulho, nós escutamos o barulho do caminhão. E veio o caminhão. E nós pedimos carona, ele nos deu, e fomos até ao topo da serra. Chegou lá, a estrada estava, não era por ali o caminhão de que era por outro caminho, ele voltou. E nós ficamos na serra. E dali andamos mais 3 horas, descemos a serra, chegamos no lugar determinado. Aí ele disse assim, olha, a oração tem poder. Tem poder. Temos que orar que Deus ouve os seus filhos. Amém. Então isso é importante. Pastor Márcio. A oração é algo assim incrível, né? Uhum. Que não temos explicações, nem muitas vezes palavras, né, para explicar a maravilha que é o momento da oração. Mas eu tive uma experiência, os irmãos comentando sobre a experiência que tiveram sobre a oração. Uhum. Eu tive uma experiência quando a minha filha era pequena, ela tinha uns 5, 6 anos de idade. E ela estava muito doente. Levei no médico e ela voltou da mesma forma e já tinha tido algumas vezes ido ao hospital por causa desse problema. E aquele dia eu cheguei em casa angustiado, assim, muito, muito triste. E a minha filha nada de melhorar. Aí eu falei para minha esposa, nós vamos orar. Uhum. Aí nós ajoelhamos e ficamos orando. Eu me lembro que um pouco antes de nós terminarmos a oração, eu disse, Senhor, eu não aguento mais, né, ver a minha filha nessa situação. Mas está em tuas mãos e o Senhor vai operar. Né? Até me emociona assim, lembrando do momento. E quando nós levantamos da oração, a minha filha não chorou mais e resolveu o problema. Nossa. Então, assim, são experiências maravilhosas, né, que a gente faz com Deus e sente a presença de Deus naquele momento, assim, ouvindo a oração, atendendo a oração da gente. Né? É verdade, pastor. Eu ouvi o irmão falar, a gente passou por eu tenho 2 filhos, né? E o mais novo tinha um problema respiratório. Ainda tem um pouco de problema respiratório, mas a gente estava numa viagem de férias, né? Na praia, e ele começou a passar muito mal. E a gente tinha que sair de Porto de Galinhas para Recife para achar um hospital bom. Hospital bom não, um hospital que pudesse nos atender ali. E ele estava ficando cada vez pior. A gente fez uma videochamada com o pediatra falou, corre para o hospital que ele não está sem oxigênio. Tá muito difícil. Eu me lembro que a minha esposa desceu do carro e foi direto para o hospital. E na hora que a gente chegou no hospital, eu fiquei no carro com meu outro filho. E aquela angústia, até que o meu filho mais novo, o Henry, ele resolveu fazer uma oração. Ele falou, papai, vamos pedir para o papai do céu. Ele olhou assim, papai do céu, abençoe. Meu filho mais novo chama Luca, mas ele na época chamava ele de Uca. Abençoa o Uca em nome de Jesus, amém.
Aí, pouco tempo depois, minha esposa saiu na porta e me chamou para entrar no hospital. Eu entrei com ele, a médica falou, eu não sei explicar para vocês. Ele chegou aqui com uma crise que a gente ia internar ele, mas a gente já testou em todos os aparelhos, a oxigenação dele está ótima, não sei explicar. A explicação é Deus. É Deus atendendo as nossas orações. Eu queria... Você quer comentar, irmão Paulo? Pode, por favor. Bom, todos expressaram aqui uma experiência pessoal Sim. de oração atendida, respondida. Esse ano de 2024, eu também tive um problema particular e eu estive orando por esse problema muitas vezes, até que, pela misericórdia de Deus, porque nós não merecemos as respostas divinas, mas Deus, pela sua misericórdia, atendeu a minha oração e hoje eu só tenho que agradecer por esse pedido especial que eu fiz particularmente direcionado a uma situação e Deus respondeu. Mas eu quero deixar com os nossos queridos irmãos, nossos amigos, o pensamento da inspiração que diz assim, que a oração é o segredo do poder espiritual. Então nós estamos vivendo num tempo de crise espiritual, não é verdade? E muitos de nós estamos fracos espiritualmente falando. Mas a inspiração diz que a oração é o segredo do poder. Então, se você está fraco, se você está sentindo que a sua fé está fracassando, então aqui está a receita, a oração. Faça essa experiência com Deus através da oração. Nenhum outro meio de graça a pode substituir sem prejuízo para a saúde da alma. Então, nós podemos, vamos até dizer assim, existem muitos outros recursos que são importantes para adquirirmos poder espiritual, mas nenhum outro substitui a oração. Nós devemos, sim, buscar todos os recursos, mas não esquecer que a oração realmente é uma ferramenta muito especial em nossa experiência religiosa. Então, eu creio que é impossível uma pessoa ser firme, forte, animado na fé, se ele não tem a prática da oração. Porque a oração nos coloca em contato com a fonte da onipotência. E é de lá que nós recebemos o poder, os recursos que necessitamos para prosseguir a nossa jornada sempre para frente e para cima. Agora, pastor Davi, por exemplo, a gente, muitas vezes nós somos levados a ter até um contato com Deus, mas de forma muito automática, assim, né? Então a gente tem aquela oração já pronta, né, para se alimentar, às vezes antes de dormir, e isso se torna até um hábito que às vezes nós não conseguimos alcançar o céu ali, né? É inconsciente, é isso mesmo, essa é a palavra, inconsciente. Qual é o conselho para que a gente consiga ter uma comunhão, né, através da oração real com Deus? Note bem, nós podemos ter certeza absoluta que Deus responde. Temos que entender o seguinte, a verdadeira oração é inspirada pelo Espírito Santo. Ah, tá. Não é assim um hábito comum. Sim. É inspirado pelo Espírito Santo. Agora, a minha oração para ela ser é o Espírito Santo que vai me guiar até na oração. Ele te põe o desejo de orar. Ah, interessante. Né? Até eu costumo dizer assim, nós precisamos orar ao Senhor para saber orar. Bem, então, quando o Espírito de Profecia diz que quando as nossas orações, que são inspiradas pelo Espírito Santo, sim, passam por nós, ficam contaminadas pela nossa corrupção inata. Sim. Para essa oração ser aceita por Deus, Jesus acrescenta o incenso da sua justiça e filtra com o seu sangue. Uau. Para que a oração se torne aceitável a Deus. Então, eu não devo orar mecanicamente, eu devo estar consciente de que, porque o Hebreus diz assim, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, sim, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a oração não pode ser uma coisa assim mecânica, tem que ser uma coisa consciente, eu estou falando com Deus. E a minha oração só pode ser aceita pela intervenção de Cristo. Essa é a certeza que nós temos que ela é respondida. Muito bem. Pastor Márcio, queria colocar você também aqui na conversa. Algumas pessoas já me procuraram, né? Às vezes eu faço um programa ou falo de algum tema e a pessoa me procura, Henrique, eu me sinto tão pecador que eu acho que Deus não escuta nem as minhas orações. O que a gente pode dizer para uma pessoa que se sente tão dessa forma que ela acredita que nem as orações dela servem, né? Deus está ouvindo a todos. Se precisar ser santo para orar, ninguém deveria orar, né? Exatamente. Somos todos nós pecadores. Esse é um sentimento que o inimigo coloca, né?
No Caminho a Cristo, ele diz assim que o céu tem grandes bênçãos para derramar sobre o seu povo, né? Só que o povo ora pouco. Então, esse é o sentimento que Satanás coloca no coração do ser humano, que acha que ele é indigno de levar as suas vozes aos céus, né? Então, ele tem que confiar que os méritos de Cristo é que vai, como o irmão Davi já falou, né? Ele vai transformar essa tua oração de ser digna do céu, né? Porque se esperarmos ser dignos, nem na presença de Deus nós não podemos chegar nunca, né? Perfeito. Por isso que 1 Coríntios diz que quando Cristo voltar, esse corpo que é corrupto se transformará na incorruptibilidade, né? Porque senão nós somos consumidos, né? Exatamente. Então, realmente, devemos ir confiante, porque os méritos de Cristo que vai transformar a nossa oração ser digna e ir ao céu, né? Muito bem. Não devemos ficar esperando, não, vou ficar melhor para ir a Deus. Não, é exatamente quando nós erramos, o Espírito Santo nos convence do erro que nós cometemos, e aí nós devemos buscar a Deus para confessar, buscar o perdão e crer que Ele está sempre pronto, né, para nos ouvir e dar o perdão para a falha que cometemos. Perfeito. Quer comentar, irmão Davi? Eu diria que essa pessoa tem razão. Se não fosse pelos méritos de Cristo, Jesus, nós éramos indignos, tá certo? Eu até comparo assim, quando alguém manda um artigo para a redação, todo mal escrito, né? Então o copydesk ele faz uma transformação no artigo para ser publicável. É né? isso aí. Então é o que Jesus faz com a nossa oração. A nossa oração é equivocada, às vezes é manchada de egoísmo, né? Sim. Pensa mais em nós mesmos. Tudo. Mas o que Jesus faz? Ele faz uma revisão na oração. Ela diz assim, pode ter as linhas todas imperfeitas, tudo. Ele transforma aquela oração em algo aceitável a Deus, porque Deus só aceita coisa perfeita. Então, se não fosse pelos méritos de Cristo, nenhuma oração seria aceita. Muito bom. Pastor Pereira, eu queria que o irmão comentasse um pouco, porque foi citado aqui, né? O inimigo, ele quer que nós ficamos distantes da oração com Deus, porque ele sabe que quanto mais comunhão, mais forte ficaremos, né? E mais perto de Deus. O que nós temos que fazer constantemente para a gente vencer o inimigo nessa batalha? O que nós temos que fazer constantemente é nos aproximar de Cristo, é orar. Quando nós não temos desejo de orar, esse é o momento de fazer oração. E Deus está ali para ouvir os seus filhos. Então não vamos desistir, vamos buscar a Deus, mesmo sem desejo. Nós temos que ir a Deus e Ele vai nos ouvir. Se você que está em casa, não está sentindo desejo de orar, esse é o momento que você precisa mais orar. Tem um texto, e aí eu vou tirar agora uma dúvida pessoal que eu tenho aqui, que eu vou aproveitar aqui os professores que eu tenho. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, pedi e não recebeis, porque pedi mal. Pede mal. Por quê? Como que eu faço para pedir bem, pastor? Nossa, interessante essa pergunta. Porque geralmente nossos pedidos são egoístas. Sim. Infelizmente. É verdade. Então, o 1 João diz assim, se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ok. Então nós podemos pedir coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Ele não ouve mesmo. Sim. E é para o nosso bem. Agora, eu me admiro sempre daquela oração do leproso, né? Sim. Eu acho maravilhosa aquela experiência. O leproso, ele chegou para Jesus, se ajoelhou, sim, o adorou, e olha as palavras dele. Senhor, se queres... Ele submeteu à vontade de Deus, né? Se queres, podes. Deus pode. Pode. Tornar-me limpo. Qual foi a resposta de Jesus? Ser limpo. Quero ser limpo. Imediato. Então, o Espírito de Profecia explica o seguinte. Quando nós fazemos certos pedidos que não são de acordo com a vontade de Deus, e não temos certeza que Ele vai responder. Mas quando pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, ela diz assim, há duas coisas que nós podemos pedir com certeza absoluta que Ele responde. Perdão dos pecados e purificação do coração. Uau. Ele responde na hora, quero ser limpo. A purificação do coração também. Ele purifica. Interessante que existem pedidos que são atendidos a curto, médio e longo prazo. E tem pedidos que a resposta também é não. Como já foi comentado, nem todas as nossas orações são respondidas. E existem alguns pedidos pelos quais nós precisamos ser perseverantes. Perseverar até que nós consigamos receber a resposta divina. Aí, com licença, há aquele caso de Elias, né? Sim. Ah, sim.
Elias fez aquela polêmica lá com os pagãos, né? Sim. Parece que ele se exaltou um pouco, não parece? Parece. Chama lá, tá dormindo, ele tá viajando, Uhum. ele fez um tipo de crítica, né, com eles, né? E quando ele foi orar por chuva, Deus provou a fé dele. Deus provou a fé dele. Então, irmão, a gente fala assim, às vezes Deus demora para a gente fazer um autoexame De coração. no coração e confessar. Quantas vezes ele orou? 7. 7 vezes. 7 vezes. Quer dizer que não foi uma resposta imediata. É. Mas ele Verdade. perseverou até que a resposta veio. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim desse programa tão especial, falando de oração, abrindo esse programa falando de oração. Eu quero dizer para você que amanhã nós estaremos aqui novamente, às 5 horas da tarde, para esse culto especial, onde a gente vai conversar sobre os assuntos da Palavra de Deus. E eu quero agradecer aqui meus convidados, Pastor Márcio, Pastor Pereira, Pastor Paulo, irmão Davi. Pode falar, irmão. Eu ainda quero encerrar com um pensamento que diz a inspiração que se já houve um tempo em que cada casa devesse ser uma casa de oração, esse tempo é agora. E a ASPA, nossa Associação Paulista, está promovendo esta oportunidade para que nossos irmãos, nossas famílias estejam 40 dias. Isso é apenas para começar a pegar o gosto, Isso. mas depois continuar o restante da vida. Cada Amém. casa, uma casa de oração. Amém. 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 Então que Deus possa abençoar sua casa, seu lar, sua vida, que Deus possa abençoar você e que esses 40 dias que nós estaremos juntos aqui possam ser muito especiais na presença de Deus. Eu te espero amanhã para o próximo programa. Tchau, tchau.